A paz do Senhor, meus irmãos, que prazer estar novamente no canal do pastor Edivaldo Bueno e nesta oportunidade tão maravilhosa que Deus nos concede, nós vamos falar sobre a 8ª lição da classe dos jovens. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando a Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para estes últimos dias. A lição de número 8, ela tem por tema a vida cristã e a estima pela liderança. Tá? O texto do dia, ele se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 15, que diz: Vede que ninguém de a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. A síntese da nossa lição, ela diz o seguinte: somente uma igreja autêntica reconhecerá a vocação de seus líderes e servirá ao Pai e à sua geração com o objetivo de glorificar o santo nome do Senhor. Então, o nosso objetivo nesta aula é falar sobre a importância da liderança no mundo eclesiástico, né? Dentro da igreja. Qual é a função, qual é a importância, qual é a necessidade da vida de um líder dentro das igrejas. E isso é muito importante para que nós possamos conhecer qual é o papel do líder dentro da igreja e qual é o papel do servo da igreja, né? do membro da igreja com relação à liderança. Né? O que o líder tem que oferecer e o que os membros têm que esperar de um líder, e tudo isso pautado de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, quando nós começamos a estudar sobre esse assunto, Paulo vem falar desse assunto na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele começa no capítulo 5 falando sobre a volta de Cristo Jesus. Né? Ele começa falando sobre e começa advertindo a igreja a respeito da volta de Cristo Jesus. Ele começa o capítulo dizendo o seguinte, capítulo 5, verso de número 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro na sua palavra que ele vai voltar para buscar a igreja. Mas fato é que o apóstolo Paulo vem advertir a igreja de Tessalônica que isso era uma realidade, isso aconteceria, só que o tempo da volta de Cristo nós não temos como conhecer, porque esta informação é exclusiva do nosso Deus, né? É exclusiva de Cristo. Então essa informação a igreja não sabia, porque os irmãos eles tinham uma esperança tão forte da volta de Jesus naqueles tempos, na igreja de Tessalônica, que eles acreditavam que a volta de Jesus era para aquele tempo, para aqueles dias, ia acontecer de forma rápida, era uma coisa urgente que já estava para acontecer. Então eles viviam aquela realidade, viviam aquela esperança, como se a volta de Jesus fosse acontecer naquele momento. Então eles começaram a ter algumas práticas, né, que precisou ser advertido pelo apóstolo Paulo. Como, por exemplo, alguns irmãos começaram a deixar o trabalho, alguns irmãos viviam de forma ociosa, começaram a praticar coisas que não agradavam a Deus, deixando o amor pelo próximo, porque eles estavam tão envolvidos com a esperança da volta de Jesus que eles esqueceram de praticar aquilo que um cristão tem que praticar. Um cristão que vive em sociedade tem que praticar, trabalhar, amar ao próximo, pregar o evangelho. Todas essas coisas eles começaram a deixar de praticar porque a esperança da volta de Jesus era muito forte e eles acreditavam que a qualquer momento Jesus poderia acontecer. A fé deles, né, era real, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas o que Paulo vem deixar claro aqui para eles é que nós não precisamos deixar todos os nossos afazeres, abandonar todas as coisas pensando na volta de Jesus.
A volta de Jesus é uma realidade, vai acontecer, é de forma iminente, né, como ele diz na sua palavra, só que nós não devemos e não podemos deixar os nossos afazeres cotidianos. Então o apóstolo Paulo, ao falar sobre a volta de Jesus, até interessante, ele diz que para o salvo, para o crente, né, a volta de Jesus é uma esperança, mas para aqueles que estão perdidos, né, para os condenados, Jesus virá como o ladrão de noite, né? Ou seja, vai pegar de surpresa. As pessoas, muitos não estão esperando, né? Muitos não estão aguardando. Então a diferença do cristão salvo é que ele sempre está esperando, não vai ser pego de surpresa. Ele aguarda a volta de Jesus. Essa é a esperança do crente. Agora, para o condenado, para os ímpios, a volta de Jesus será uma surpresa, virá como um ladrão, ninguém está esperando, vai ser de repente, vai ser assustador, né? Assim como o exemplo do ladrão. Então, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Olha, a esperança de vocês, ela é verdadeira, a esperança de vocês é sadia, é assim mesmo. Só que nós temos que continuar vivendo em sociedade até que essas coisas aconteçam. Então o apóstolo Paulo, ao explicar e falar da volta de Jesus, ele mostra para a igreja de Tessalônica a importância de um líder. Por que a importância de um líder? Porque o líder deve conduzir a igreja a caminhar de acordo com a palavra de Deus. Então, como a igreja de Tessalônica estava vivendo a esperança da volta de Jesus, mas estava vivendo de forma errada, porque estava abandonando seus afazeres cotidianos, o apóstolo Paulo diz da importância do líder e da igreja em escutar o líder, em valorizar o seu líder. É por isso que no capítulo 5, verso de número 12, que é a nossa leitura bíblica, né, dessa aula, começa no capítulo 12 e vai até o capítulo de número 22, mas o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte no verso de número 12, ele diz assim: "E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam." Então, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, irmãos, preste atenção no que eu vou falar, reconheça o trabalho do líder de vocês, os que presidem no Senhor, né? Aqueles que presidem ou lideram de acordo com a palavra de Deus. Reconheçam o trabalho deles, ou seja, sejam gratos, né? Ouçam o que eles estão dizendo. Se o líder prega a palavra de Deus e a demoesta, ou seja, ensina, mostra o caminho, fala a verdade de acordo com a palavra de Deus, valorize o líder que você tem, escute o líder que você tem, porque ele está sendo um canal de Deus para transmitir uma verdade. Então era exatamente isso que o apóstolo Paulo vem nos mostrar e nos ensinar neste capítulo de número 5. Então a importância do líder na igreja é muito importante. E o que é um líder, né? Quando a gente fala de líder, qual é a definição que nós encontramos da pessoa que exerce a liderança? Um líder, meus irmãos, e é muito importante você frisar isso na sua aula, né? Você que é professor, é muito importante você trazer a definição de um líder. Por quê? Porque o líder tem que saber qual é o seu papel e os membros têm que reconhecer nele a liderança. Então, um líder é aquele que tem autoridade para comandar, né? É aquele que fala e as pessoas escutam por causa da autoridade que ele tem, né? Um líder, ele tem autoridade. Um líder não precisa ser autoritário, mas um líder, ele tem autoridade, tá? A pessoa do líder também, através das suas palavras, ele exerce influência no pensamento e no comportamento de outras pessoas. Então o líder, quando ele fala, a sua fala é de uma maneira que exerce influência no pensamento das pessoas, no comportamento das pessoas. Então o líder é aquela pessoa que conduz um grupo a cumprir um objetivo comum, né? Através das suas palavras, dos seus ensinos, da sua vida, da sua prática diária, ele exerce influência no pensamento e no comportamento de pessoas para que essas pessoas venham cumprir um objetivo comum. Então o líder é aquela pessoa que inspira.
né? Um líder é aquela pessoa que faz com que as pessoas tomem a ação, né? Pratiquem obras para cumprir um objetivo. Esse é o papel do líder. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre exemplos de liderança e de como essas lideranças devem agir na igreja. O primeiro tópico da nossa lição, ele fala o seguinte: a igreja como o espaço de concretização da verdadeira liderança cristã. E no primeiro parágrafo aqui, né, no primeiro exemplo, ele diz assim, ó, uma liderança constituída para a igreja. Então a primeira coisa que um líder tem que ter em mente é que a igreja não surgiu através do trabalho de um líder, tá? Não. A igreja ela foi formada por Cristo, né? E quando formada a igreja sentiu a necessidade de ter um líder. Então a igreja nasceu e por causa da necessidade da igreja foi constituída a função de líder para ajudar a igreja. Então como nós nos tornamos líder hoje na igreja? Diferente do mundo, né? Um líder na igreja, ele não é escolhido de forma democrática, né? O que é democracia? É quando um grupo de pessoas se reúnem e através dessa reunião eles votam e escolhem uma pessoa para liderar, né? É como funciona hoje o Brasil, por exemplo, né? O Brasil é um país democrático, né? E através da democracia as pessoas se reúnem em certas épocas, votam e ali eles escolhem pessoas para liderar o sistema de governo da nossa nação. Só que na igreja, um líder, ele não é escolhido de forma democrática, né? Não é as pessoas que se reúnem ali para votar e escolher um líder. Não pode haver isso na igreja. Também a liderança na igreja, ela não é feita à força, ou seja, ninguém pode chegar na igreja e tomar a igreja à força, né? Tomar a igreja de forma forçada ou como um roubo, né? A liderança não pode ser roubada, não pode ser algo forçado, tá? Na igreja isso não funciona. Funcionava na época dos coronéis, né? Os coronéis tomavam a liderança à força, né? Às vezes de uma cidade, enfim. Mas a igreja, ela é diferente. A igreja, a liderança não pode ser tomada à força. Uma outra coisa que não pode acontecer na igreja é o nepotismo, ou seja, né? Porque o meu pai é um líder dentro da igreja, então eu como filho também vou ser líder, e isso vai passando de geração a geração. Isso também não acontece dentro da igreja, não pode acontecer isso na igreja. O nepotismo na igreja não é algo que Deus escolheu para que pudessem ser escolhidos líderes da igreja, tá? E muito menos pelo poder, né? Pessoas poderosas, né? Às vezes pela influência, pelo poder de compra, pelo poder que a pessoa tem cultural ou pelo poder aquisitivo, né? A igreja também não escolhe os seus líderes pelo poder aquisitivo, pelo poder cultural ou pelo poder de influência. A igreja não escolhe os seus líderes assim. Então, como nos tornamos líderes dentro da igreja? Como é escolhido um líder na igreja? Nós temos que entender que um líder, ele tem que ter a vocação dada por Cristo. Ele tem que ser um vocacionado, né? É Cristo quem escolhe a liderança da igreja. É Cristo quem separa pessoas para exercer liderança na igreja. E como nós sabemos se Cristo escolheu aquela pessoa? A comprovação é a aceitação da igreja. Quando a igreja aceita aquela pessoa, escuta aquela pessoa, quando a igreja ouve os ensinos daquela pessoa, a igreja deixa ser influenciada pelos ensinos daquela pessoa, ou seja, a igreja começa a colher frutos do trabalho daquela pessoa, nós entendemos que aquela pessoa é uma vocacionada. Um vocacionado por Cristo, ele nunca vai reclamar do trabalho que ele exerce na igreja. Eu estou falando isso porque hoje nós vemos muitas pessoas, né, se colocar como vítima
exerce um trabalho de liderança na igreja e se coloca como vítima, como coitado, como um sofredor. O líder vocacionado por Cristo, ele entende que o trabalho é árduo, ele entende que o trabalho demanda esforço, demanda um comportamento de compromisso, e ele sabe que não vai ser fácil porque o próprio líder principal da igreja, que é Cristo, deixou isso bem claro para nós. Então, um líder, ele é vocacionado por Cristo e ele entende o papel que ele tem no seu chamado eclesiástico para trabalhar na obra de Deus. E a igreja aceita, a comprovação é a aceitação da igreja e os frutos, né, que aquele trabalho de liderança está exercendo. Então é assim que um líder surge na igreja, através da vocação, do chamado, da escolha de Cristo. E esse líder começa a ter frutos e a igreja começa a aceitar os frutos desse líder e a igreja vive em harmonia, tem prazer de ouvir a sua liderança. Uma outra coisa importante que nós devemos observar é que o ponto 2 aqui da nossa lição, ele diz assim, liderando no Senhor, né? Então, um líder, ele é um motivador dentro da igreja, né? O trabalho de um líder é motivar. E como ele exerce essa motivação? Diferente do mundo, novamente, um líder da igreja, né, escolhido por Deus, né, e a igreja aceitando o seu papel de líder, ele é um motivador da igreja e ele exerce essa motivação diferente de muitos líderes mundanos. Porque muitos líderes no mundo, né, eles exercem a sua função para motivação através de chantagem, né, através de propinas. Por exemplo, olha, você faz isso e eu te pago isso, ou se você não fizer isso, vai acontecer isso, através de chantagem, através de propina, através de dinheiro. Então, muitos líderes mundanos, eles exercem esse papel motivacional. Olha, de colocar medo nas pessoas, se não fizer, vai acontecer isso, se você não fizer, você pode perder isso, olha, se você fizer, eu te dou isso. Então, é esse tipo de motivação que muitas das vezes move a liderança no mundo. Só que a liderança na igreja, ela é muito diferente. Um cristão líder, ele é muito diferente. Por quê? Porque ele não motiva as pessoas, um cristão líder não motiva as pessoas por suas ideias, por suas vontades, por seus conceitos. Porque um líder eclesiástico, ele entende que ele motiva as pessoas pautado na palavra de Deus. Tá? Então a arma que um líder cristão utiliza para mover a igreja, tá? Para motivar a igreja, é a palavra de Deus. Então um líder, ele deve conhecer muito a palavra de Deus. Tá? Porque você não vai conseguir levar a igreja a cumprir o seu papel se você começar a ensinar, pregar, motivar através das suas ideias, dos seus conceitos, das suas vontades. Por quê? Porque isso vai entrar em desacordo com muitas pessoas. Porque a minha opinião é diferente da opinião do outro. A minha vontade é diferente da vontade do outro. Tá? Os meus desejos, os meus conceitos são diferentes dos conceitos de muitos. Então, se eu pregar isso na igreja, ensinar isso na igreja, vai haver um choque. E a igreja é um local onde as pessoas vêm de forma voluntária. Ninguém é obrigado a vir para a igreja. Diferente do nosso trabalho, que nós somos obrigados, né? No sentido de que é claro que ninguém é obrigado a trabalhar, mas a partir do momento que você aceita as condições do seu trabalho, você é obrigado a cumprir e a exercer as normas que o seu trabalho te aplica, né? Então você recebe para cumprir um trabalho, então você não trabalha simplesmente por prazer, ou você não trabalha simplesmente porque você gosta. É claro que isso é importante, mas você trabalha também porque você está sendo pago por aquilo, você está recebendo por aquilo, então você tem que cumprir as suas funções. Agora a igreja,
é uma organização onde as pessoas vêm de forma voluntária, onde as pessoas não são obrigadas a estar aqui. Então, se eu pregar os meus conceitos, se eu ensinar as minhas vontades, vai haver um choque, né? Porque as pessoas podem recusar isso. Agora, um líder, ele está embasado na palavra de Deus. Por quê? Contra a palavra de Deus não há argumentos. Tá? Se você crê em Deus, se você acredita que Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador, se você crê na Bíblia e está na igreja porque crê nela, quando a Bíblia é pregada e ensinada, não tem como haver contradição. Por quê? Porque todos estão embasados no mesmo pensamento. Então, um líder, ele deve conhecer a palavra de Deus. Um líder deve saber a palavra de Deus. Por quê? Porque é o instrumento principal da liderança para exercer motivação na igreja, para que a igreja possa continuar a trilhar o seu caminho. É o exemplo que nós falamos aqui no início da nossa aula, quando o apóstolo Paulo pede para a igreja de Tessalônica dar ouvido à liderança. Pede para a igreja de Tessalônica honrar a liderança, ser grato pela liderança que eles têm. Por quê? Porque um líder, ele vai motivar de acordo com a palavra de Deus. E motivando de acordo com a palavra de Deus, as pessoas vão ter esperança da volta de Jesus, mas vão cumprir o seu papel como cidadão, vão cumprir o seu papel como igreja, vão cumprir o seu papel na família, vão cumprir o seu papel como pai de filhos, vão cumprir o seu papel na sociedade, como um bom pagador, como aquele que honra com os seus compromissos. Então, a liderança deve motivar os crentes a viver toda essa realidade, porque tudo isso faz parte da vida dos crentes dentro da igreja. Amém? Então o líder deve conhecer a palavra de Deus. E não só conhecer, mas ser um praticante da palavra de Deus. Um líder, ele deve praticar a palavra de Deus. Ele deve pregar, ele deve ensinar, mas ele deve ser alguém que cumpra, que pratique aquilo que ele ensina e aquilo que ele pregue. É interessante a gente observar a vida do nosso líder maior, que é Jesus. Quando Jesus ele termina o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, quando ele começa a pregar, e ele termina no capítulo 7, o evangelista Mateus termina dizendo que as pessoas ouviam a sua doutrina, né? E se admiravam da maneira que ele pregava. Por quê? Porque ele pregava com autoridade, diferente dos escribas, né? Então, o que nós entendemos ali é que essa autoridade que ele pregava é porque ele conhecia, é porque ele praticava e é porque ele ensinava de forma verdadeira, tá? Essa é a função do líder. Ele conhece, ele pratica, porém ele prega de forma verdadeira. Ele prega a verdade das Escrituras, assim como Jesus fez. É por isso que ele tinha autoridade e é por isso que a multidão tinha prazer de sentar para ouvir Jesus. O ponto 3 diz assim: reconhecendo a liderança como uma grande obra. Tá? Então a liderança, né, os líderes dentro da igreja, eles reconhecem a obra de Deus como uma obra grandiosa. Tá? E quais são os líderes que nós temos hoje na igreja? É claro que a Bíblia ela nos ensina a respeito disso, a Bíblia nos mostra a respeito de hierarquia dentro da igreja, e a igreja tinha uma hierarquia muito bem definida, porém hoje nós entendemos que a liderança da igreja, existe também essa hierarquia que nós aprendemos pela Bíblia, como por exemplo, pastores, né, mestres, presbíteros, diáconos, evangelistas, todos esses eles compõem aí, né, a liderança da igreja, né? O pastor, né, como um líder principal ou que tem as maiores atribuições, depois os evangelistas responsáveis pela divulgação da palavra de Deus, né? Os presbíteros responsáveis pelo auxílio pastoral, pelo ensino da palavra. Estou dizendo isto hoje, né?
na nossa visão hoje como igreja. Os diáconos responsáveis aí pela administração do culto, pelo bom funcionamento do culto. Depois nós temos as lideranças de departamentos. Hoje nós temos muitos departamentos dentro da igreja, então há líderes de departamento, como líder de departamento de jovens, líder de departamento de irmãs, de irmãos, de crianças, né? Temos uma gama muito grande de pessoas que exercem liderança de forma hierárquica dentro da igreja, né? E isso é muito importante. Mas o que esses líderes precisam compreender, as pessoas que exercem alguma função de liderança na igreja hoje, têm que entender, irmãos, que é uma obra e é um trabalho honroso. Por quê? Porque foi escolhido pelo próprio Deus, você está trabalhando para Deus e a obra de Deus é muito grande. Nós estamos falando aqui de salvação de almas, nós estamos falando de morar no céu, nós estamos falando de conduzir as pessoas para ser pessoas melhores, para ser pessoas com um caráter melhorado na sociedade, pessoas que exercem o amor, que exercem a paz, que exercem a compreensão. Então o trabalho do líder é um trabalho grandioso, porque está mexendo com vidas, está mexendo com almas, está mexendo com comportamentos, está mexendo com o destino das pessoas, e tudo isso o Senhor colocou nas mãos do homem para realizar, né? Do ser humano. Olha que interessante o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, e verso de número 8, ela diz o seguinte, capítulo 12, verso de número 8, diz assim: ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside aqui é o líder, né? É a liderança. O que preside, com cuidado, né? E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai nos ensinar aqui que aquele que exerce liderança tem que exercer liderança com cuidados, né? E quais são esses cuidados? É conhecer a palavra, porque você está mexendo com vidas, você está mexendo com almas, você está mexendo com o destino das pessoas, com a fé das pessoas, com o comportamento das pessoas. Então, nós temos que ter uma visão grandiosa do tamanho dessa obra e da importância que é a obra de Deus. O tópico 2 da lição número 8 dos jovens, ele diz o seguinte: o que é ser igreja? Tá? E no primeiro ponto diz assim: é ser um ambiente onde há espaço para acolher a todos. Então, o líder tem que ter a visão, meus irmãos, tá? E é muito importante você, professor, que também é um líder, deixar isso bem claro para os seus alunos, né? E eu creio que possivelmente esses alunos também vão exercer liderança em algum momento da sua vida na igreja. É muito bom a gente deixar bem claro que um líder precisa ter a visão do que é a igreja. Ele precisa compreender o que é o corpo de Cristo, tá? Então ele precisa compreender que a igreja é um lugar de todos, tá? É um lugar que não pode haver acepção de pessoas, tá? A igreja é um lugar onde acolhe pessoas de todas as raças. A igreja é um lugar onde acolhe pessoas de todas as culturas, de todos os níveis sociais. A igreja é um lugar onde acolhe pessoas doentes, pessoas com saúde, pessoas ricas, pobres. Ou seja, a igreja não escolhe perfil para frequentar o corpo de Cristo, tá? Porque a igreja ela é formada por aqueles que creem, por aqueles que têm fé, por aqueles que dedicam a vida a obedecer os mandamentos de Jesus, porque entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a igreja não pode haver acepção de pessoas. Eu fico muito preocupado, irmãos, e hoje a gente está vendo essa tendência a crescer muito, aonde muitas igrejas são seletivas. Por exemplo, não, esta igreja aqui é uma igreja só para jovens, né? É uma igreja com um perfil jovem, então não frequenta idoso, não frequenta pessoas mais adultas, não frequenta crianças. Essa igreja aqui tem um perfil de pessoas mais experientes, né? Tem um perfil de pessoas com uma idade mais avançada, então não tem muitos jovens, não tem muitas crianças. Não, essa igreja tem um perfil de um nível social mais elevado, de pessoas com uma condição financeira maior.
né? Ou essa igreja tem um nível de pessoas com uma condição mais pobre, de pessoas com um nível social mais pobre. Então, não pode existir isso dentro da igreja. Não pode haver. Por quê? Porque a igreja é um espaço de todos. A igreja é para todos, fracos, fortes, ricos, pobres, né? Doentes, pessoas com saúde, enfim, a igreja ela está de braços abertos para acolher a todos, deficientes, não deficientes. A igreja tem que estar preparada para receber todos e receber todos de braços abertos. Por quê? Porque a igreja ela tem um líder supremo e esse líder supremo é quem determina as regras para as lideranças da igreja. Esse líder supremo é Jesus e Jesus não faz acepção de pessoas. Se você for para o Evangelho, você vai ver que Jesus acolheu todo tipo de pessoa, todos os tipos de pessoas. Por quê? Porque a igreja é um lugar de comunhão. A igreja é onde as pessoas dão as mãos e as pessoas dentro da igreja entendem que se você faz parte do corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo nós somos todos iguais. Dentro do corpo de Cristo não existe grande, não existe pequeno. Dentro do corpo de Cristo não existe o mais importante e o menos importante. Dentro do corpo de Cristo existe liderança, membros, mas que aos olhos de Deus nós somos todos iguais, porém com funções diferentes. Então a igreja, o líder tem que entender que ele tem que levar as pessoas a frequentar uma igreja, a fazer parte do corpo de Cristo, porque a igreja é um lugar de gratidão. É onde nós estamos aqui para ser gratos a Deus. A igreja é um lugar de adoração. A igreja é um lugar onde Deus se faz presente. A igreja é um lugar onde Deus fala com a sua igreja. A igreja é um lugar onde nós somos todos iguais. E a igreja é um lugar onde Deus colocou pessoas preparadas para nos auxiliar. Amém? Existem pessoas preparadas na igreja para auxiliar outras pessoas. Então, nós temos que ter essa visão do que é a igreja. A igreja, diferente do mundo, não é governada por homens que estão longe de Deus, por homens que estão afastados de Deus ou por homens que não podem usar Deus para exercer liderança. A igreja é um local onde as ordens vêm de Deus, o mandamento é de Deus, o líder acata e o líder passa isso para frente para motivar as pessoas a servirem a Deus. É por isso que a igreja é um local onde tem que ter líderes preparados. A igreja deve preparar líderes para servir bem esse sistema que nós temos eclesiástico, onde nós trabalhamos para uma grande obra que é a obra de Deus. O outro ponto aqui do tópico 2, ele diz assim, é ter a palavra certa para cada indivíduo. Então um líder preparado, ele deve pregar a palavra, porque ele não tem nada dele para oferecer, ele tem a palavra de Deus para oferecer, né? O líder deve ter uma vida exemplar para auxiliar pessoas que estão perdidas, porque dentro da igreja entram pessoas com problemas, entram pessoas precisando de ajuda, precisando de Deus. Então o líder deve estar preparado para orientar essas pessoas. É por isso que ele deve pregar a palavra de Deus, tá? E ele não tem nada para oferecer dele, ele tem a palavra de Deus. É por isso que ele deve ter uma vida exemplar. Por exemplo, né? Um líder vai aconselhar um casal, né? E aí ele está aconselhando o casal que está passando por problemas, passando por dificuldades. E aí o líder ele vai orientar esse casal para que esse casal vença essas dificuldades, para que esse casal não venha se divorciar, um exemplo que eu estou dando, tá? Mas aí você olha para o líder, é um líder que já se divorciou várias vezes, já teve vários casamentos, né? Então, fica difícil um líder orientar um casal a não se divorciar, sendo que ele não conseguiu cumprir ou realizar essa vontade de Deus. É um exemplo simples que eu estou dando aqui, amém? Então, assim, um líder que não lê a palavra de Deus, aí ele vai orientar as pessoas a ler a palavra de Deus. Mas se ele não lê a palavra de Deus, um líder que não conhece a palavra de Deus, vai orientar a igreja a conhecer a palavra de Deus ou ensinar a igreja. Como é que vai ser isso? Vai ser uma liderança desastrosa.
vai ser uma liderança que não vai gerar frutos, a igreja não vai aceitar. Então o líder tem que entender que ele deve estar preparado na palavra, ele deve estar preparado com uma vida exemplar para orientar. É claro que ninguém é perfeito, mas o líder deve lutar para ter uma vida exemplar, para poder auxiliar as pessoas que precisam, porque dentro da igreja entra pessoas que precisam ser auxiliadas. Amém? E o líder deve ser imparcial, ou seja, deve mostrar a palavra de Deus de forma verdadeira, assim como ela é. O ponto 3 da nossa lição, ele vem falar sobre 3 orientações práticas para uma vida cristã autêntica. Então o líder, irmãos, ele é responsável por esse trabalho na igreja, né? Ele é responsável para orientar, para ensinar, para pregar, para ajudar as pessoas dentro desse ambiente que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo tem várias pessoas de vários pensamentos, de várias raças, de várias culturas, enfim, todas as pessoas estão inseridas na igreja pela fé. A fé é o que une as pessoas. Então, quando o líder ele ensina a igreja, ele conduz a igreja de forma ordeira, né? Ele aplica a disciplina de acordo com a palavra de Deus. Então, o líder, o papel dele é fazer com que este mundo eclesiástico, essa vida eclesiástica, esse sistema de governo eclesiástico funcione da melhor maneira possível, para que ele possa orientar as pessoas a caminhar de acordo com a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz, falando sobre a liderança, no capítulo 5 e o verso de número 18. Ele diz assim, verso de número 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então o apóstolo Paulo, ele ensina aqui que o líder, ele vai conduzir as pessoas a praticar a vontade de Deus. É por isso que ele diz assim, ó, regozijai-vos sempre, ou seja, orai sem cessar. Ele vai falar sobre o fervor espiritual aqui, que o líder vai conduzir as pessoas a ter uma vida devocional, a ter uma vida de comunhão com Deus, a ter uma vida de relacionamento com Deus. Então o líder vai orientar as pessoas no seu dia a dia, na sua prática, no seu relacionamento, para que você possa ter uma vida espiritual com Deus. Tá? É o que diz no ponto 1 do tópico 3, que é o fervor devocional. O líder leva o crente a ter esse fervor devocional. Vigilância moral, que é o ponto 2, né? Que diz assim, não extingais, né, o espírito, ou seja, o líder vai conduzir as pessoas a buscar ser cheias do Espírito Santo de Deus, né? A não deixar essa busca tão maravilhosa que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque cheio do Espírito Santo de Deus nós vamos ter discernimento espiritual. Quando ele diz, não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o bem. Então o líder, ele vai conduzir as pessoas a um relacionamento com Deus, a uma vida devocional, a uma vigilância moral na sociedade, né? Ter uma vida moral, uma vida ética, baseada na palavra de Deus, e a ter discernimento espiritual, para que quando ele escutar a palavra de Deus, ouvir um ensinamento de Deus, ouvir uma profecia de Deus, uma pregação da palavra de Deus, ele tem discernimento espiritual para reter aquilo que é bom, aquilo que vai edificar a vida dele. Então, um líder, um bom líder, ele motiva as pessoas a não seguir ele, mas um bom líder motiva as pessoas a seguir a Jesus, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então, um líder cristão, diferente do líder do mundo, né? E hoje nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas querem adeptos para si, né? Nós vemos isso no YouTube, nós vemos isso nas redes sociais, onde as pessoas querem pessoas seguindo ela, seguindo a opinião dela, assistindo os vídeos dela, curtindo as mensagens que ela fala, né? As palavras que elas divulgam, as frases que eles fazem, as práticas que realizam. As pessoas estão procurando liderar, né? Para as pessoas seguir o exemplo delas. Na igreja é muito diferente,
Porque um líder, ele motiva as pessoas não seguir ele, mas ele motiva as pessoas que através dele as pessoas possam encontrar e seguir a Jesus. Esse é o papel do líder eclesiástico. Amém? Então, encerrando aqui a nossa lição de hoje, eu vou ler a conclusão que diz assim: nunca se fez tão necessário tomar cuidado com charlatões da fé. Ao mesmo tempo, dar suporte à vocação dos santos que foram chamados por Deus para abençoar as nossas vidas por meio da liderança. Então, honre o seu líder, escute o seu líder e seja abençoado pelo seu líder, se ele for um líder no Senhor. Amém? Deus abençoe. Espero que essa aula possa ter contribuído para que você possa ministrar aí a sua aula na Escola Bíblica Dominical e que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.